Abri nossas Bíblias, irmãos, Mateus capítulo 12, versículo 33, irmãos. Aqui o título, irmãos, a árvore e seus frutos, não é, irmãos? Diz assim no versículo 33. Ou dizeis que a árvore é boa e seu fruto bom, ou dizeis que a árvore é má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Então Jesus, ele coloca aqui o ser humano, não é, irmãos, como uma árvore. E aí o ser humano, ele tem os atos, as atitudes dele, e aí você conhece, pelo fruto, você conhece o que aquela pessoa tem dentro dela, não é, irmãos? Isso é o certo. Ele vem dizendo aqui no versículo 34, ó. Raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas, sendo maus? Porque do que há em abundância no coração, disso fala a boca. O homem bom tira boas coisas do seu bom tesouro, e o homem mau do seu mau tesouro tira coisas más. Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo, porque por suas palavras serás justificado e por suas palavras será condenado. Então, o que acontece, né, irmãos, com o ser humano é que ele fala, nós falamos. E o ideal aqui, o que Jesus diz, é que quando o homem fala algo ruim, ele está expressando o que está dentro dele. E quando ele fala algo bom, ele está expressando o que também está dentro dele, que é algo bom. Mas os fariseus, os escribas, esse povo que não recebeu Jesus, esse povo que não quis seguir após Jesus, esse povo que já tinha uma lei, que tinha um Senhor, então eles tinham ali uma aparência, irmãos, muito boa. Quem olhava para eles, falava, olha, homens distintos, homens bons, misericordiosos, homens que realmente servem a Deus. Mas, interiormente, não era isso que acontecia. Então eles falavam daquilo que eles não eram. Eles mostravam uma boa aparência ali, mas dentro deles o coração estava endurecido, o coração era ruim, mas as palavras eram boas. Então Jesus, ele deixa claro que naquele dia muitos vão ser condenados pelas palavras. Por quê, irmãos? Porque mostrou aquilo que não era. E o ideal é o quê? O ideal é quando a pessoa ela tem um coração endurecido, ela tem um coração que está ali com pedra, com pedregulho, com espinho, ou quem quer que seja, irmãos. O ideal é que ela venha mudar o coração dela, é que ela venha se arrepender, é que ela venha... Mas não é o que acontece aqui. Então, a pessoa ela fala coisas bonitas, coisas boas, mas o coração está podre, né, irmãos? Ou então ela pega e já fala logo o que está no coração ali, e solta, e aí já se conhece, não é assim? As pessoas sempre falam, né, irmãos, que tem pessoas que falam bastante, e aí é fácil você saber o que ela pensa, né, irmãos? O que ela tem dentro, né? E tem pessoas que são caladas, não é isso, irmãos? Tem pessoas que são caladas e dessas aí já é mais difícil. Por quê? Porque elas não expõem o que está dentro dela, né? Então as pessoas falam assim, ó, toma cuidado com o quieto. E a pessoa, quando é muito quieta, quando ela explodir, aí ninguém segura, não é, irmãos? Então é isso que acontece. Mas, aqui Jesus passa o ensinamento, irmãos, que nós temos que olhar o quê? Os frutos. E para você conhecer, irmãos, Jesus ele via ali os fariseus e ele sabia o que estava dentro deles. Então ele não confiava, né, irmãos? Porque ele sabia o que estava dentro. E para nós sabermos o que está dentro? É pelas atitudes, é por tudo, né, irmãos? É um conjunto de coisas. Não é só por palavras. Porque palavras, irmãos, engana. Só palavras engana demais. Esses homens aqui, eles demonstravam boa aparência, mas não era nada disso. Se Jesus fosse confiar neles pelas palavras, irmãos, estaria perdido. Mas não foi assim, né? Jesus ele não confiava nas palavras, né? Aqui um pouquinho mais à frente aí, irmãos, o capítulo 13, o versículo 31, irmãos. Aqui é a parábola do grão de mostarda, né, irmãos? E do fermento. Outra parábola lhe propôs dizendo, o reino dos céus, que versículo 31. Outra parábola lhe propôs dizendo, o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem, pegando dele, semeou no seu campo, o qual é realmente a menor de todas as sementes, mas crescendo é a maior das plantas, e faz-se uma árvore, de sorte que vêm as aves do céu e se aninham nos seus ramos. Outra parábola lhe disse, o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher toma, introduz em 3 medidas de farinha, até que tudo esteja levedado. Tudo isso disse Jesus por parábola à multidão, e nada lhes falava sem parábolas, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta, que disse, abrirei em parábolas a boca, publicareis coisas ocultas desde a criação do mundo. Então Jesus ele falava por parábolas ao povo, por quê, irmão? Já tinha até profecia acerca disso. Então ele tinha que falar por parábolas mesmo. O povo aqui tinha o coração endurecido, eles tinham olhos e não viam, tinham ouvidos, mas não ouviam. E neles se cumpria a profecia.
E aí, irmãos, o que acontece é que o reino de Deus também ele engana a muitos. Por quê? Porque se você olhar para a aparência, você também está perdido. Então o reino de Deus não se olha pela aparência. Porque se você pegar um grão de mostarda, uma semente de mostarda, e você olhar para ela, que valor tem aquilo ali, irmãos? Você mal consegue enxergar um grão de mostarda. Não tem valor nenhum. Mas, quando ela germina, quando ela cresce, ela se torna a maior das hortaliças. Assim também é o fermento. Você pega um pouquinho de fermento, se você olhar para ele, que poder que tem aquilo ali? Não tem poder nenhum, de nada, não serve para nada, não tem poder nenhum. Mas pega uma quantidade de farinha, coloca ele no meio, mexe e vê o que vai dar aquilo ali. Ele cresce poderosamente. Então, da mesma forma, irmãos, que nós não temos que olhar para palavras de pessoas somente, nós temos que ver o fruto ali, ver o que está ali dentro. Da mesma forma também, o mundo não deveria olhar para o reino de Deus pela aparência inicial. Porque a aparência inicial, irmãos, não tem valor nenhum. Não tem. Você olha para a palavra, o Novo Testamento. Se olhar só a letra aqui, que valor tem isso daqui, irmãos? Mas tem o poder de gerar novas criaturas. Tem o poder de transformar a vida da pessoa. Quem olhava para Jesus, que aparência tinha Jesus, sozinho quando ele veio, aparência nenhuma. Mas o que surgiu dele, irmãos? O que surgiu dele? Ele foi para a cruz, ressuscitou. E dali, irmãos, ele era o filho único. E se tornou o primeiro de milhares de milhares de milhares de filhos. E nós somos deles. Então, essa é a questão. A questão do ser humano é olhar para a aparência, irmãos. É olhar para aquilo que é superficial. Palavras é superficial. O fermento é muito superficial. A semente, o grão de mostarda, nem se fala. A palavra da verdade, só a letra, irmãos, não serve de nada. Nem em quantidade de folhas não é muito. O Antigo Testamento tem muito mais conteúdo ali, olhando com os olhos carnais, muito mais conteúdo. Mas o Novo Testamento, irmãos, tem o poder de Deus. Assim como o grão de mostarda, quando você joga ele na terra, joga uma aguinha ali, ele se torna grandioso. Assim também é essa palavra, assim também é Jesus, irmãos, em nossas vidas. Um pouquinho mais à frente aí, bem mais à frente aí, Tiago capítulo 3, irmãos. Então o mundo, irmãos, eles deixam de alcançar a salvação, eles deixam de tomar posse da salvação, porque eles olham para a aparência, Eles não buscam entender aquilo que tem de grandioso no que Jesus veio trazer, irmãos. Tiago capítulo 3, versículo 1, aqui vai falar sobre o tropeço na palavra, né, irmãos? Diz assim: meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freios na boca dos cavalos para que nos obedeçam e conseguimos dirigir todo o seu corpo. É uma verdade, né, irmãos? Se você pegar a força de um cavalo e a força de um homem, não tem nem comparação. Mas o homem, ele põe um freio na boca do cavalo ali e ele leva o cavalo para onde ele quer e o cavalo obedece e pronto, acabou. E se não obedecer, toma uma chicotada ainda, né, irmãos? Não é assim? É. Aí diz aqui, ó, versículo 4. Vede também as naus que, sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme para onde quer a vontade daquele que as governe. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como o mundo de iniquidade, a língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza e é inflamada por quem, irmãos? Pelo inferno. Então, Jesus, Tiago, né, irmãos? Tiago, ele compara aqui a nossa língua como um pequeno fogo, irmãos. Assim como a língua ela é pequena também, se bem que não é tão pequena como a gente enxerga, ela é bem maior do que a gente enxerga, viu, irmãos? Se você colocar toda a sua língua para fora aí, não é esse tamanho que ela tem, ela é muito maior. Boa parte dela está escondida. Mas, em comparação com o nosso corpo, ela ainda é pequena. Mas ela gloria-se de uma força, de um poder muito grande, irmãos. Uma pessoa, por menor que ela seja, ela disputa com outra que é muito maior que ela, mas se a língua dela for afiada, ela humilha aquela outra pessoa, ela tira aquela pessoa do sério, ela faz aquela pessoa chegar ao suicídio, irmãos, para ver o poder que tem a língua. É terrível, é terrível. Então, Tiago aqui, pelo Espírito Santo, irmãos, ele vem alertando do poder que a língua tem.
E o homem, ele não consegue controlar a língua dele por ele só. Homem nenhum, mulher nenhuma, por si só, consegue controlar a língua. Para controlar a língua, irmãos, para controlar a língua é só Jesus. É só Jesus que pode fazer com que, irmãos, nós vigiemos, porque dizer que nunca vai sair uma palavra torpe, dizer que nunca vai sair uma palavra que não era para ser dita, não é, irmãos? Isso não vai acontecer. Mais hora, menos hora, o cristão vai falar algo que não era para falar. Ele vai dizer algo que não era para dizer, irmãos. E vai ter que se arrepender, vai ter que voltar atrás, vai ter que se acertar, vai ter, irmãos. Mas, imagine uma pessoa sem Jesus, uma pessoa sem Espírito Santo, deixando-se levar, irmãos. Deixando-se levar. O que vira? E é o que nós vemos aí, as tragédias que tem, irmãos. As tragédias que tem, pode ter certeza, que ela começa pela língua, viu, irmãos? É pela língua. É uma palavra e outra palavra e outra palavra. Quando pensa que não, cada um usa, irmãos, do poder que tem. Então tem pessoas que têm o poder na boca, né, irmãos? Na língua. E ela usa desse poder aí contra a outra. A outra já não tem um poder tão grande na língua, ela vai usar dos meios que ela tem. E aí é o que acontece, né, irmãos? Aí você vê as agressões, aí você vê os homicídios, aí você vê tudo isso. Por conta do quê? É por conta disso daqui, irmãos. Sempre começa com a língua. É difícil não, irmãos. Ninguém olha para a pessoa e fala assim, acho que eu vou matar o fulano, acho que eu vou fazer maldade, acho que eu vou... É muito difícil isso daí. Geralmente alguma coisa, irmãos, que deu errado no começo. E aí, para nós que somos cristãos, irmãos, isso daqui é muito importante. Porque a nossa língua não pode ser como antigamente. Então diz aqui, ó, versículo 7, ó. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras, como de aves, tanto de répteis, como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feito à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênçãos e maldição. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Porventura deita alguma fonte no mesmo manancial, água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas e a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte de água salgada dar água salgada e doce. Então, é o que acontece, irmãos. Então os homens, eles falam coisas boas com a boca e daqui a pouco falam coisas ruins. As pessoas falam que servem a Deus, que Deus está na vida delas, mas daqui a pouco está falando contra outra pessoa, está amaldiçoando uma pessoa, não é assim? É desse jeito. O cristão, ele diz, ó, não convém que isso se faça assim. Então nós temos que tomar muito cuidado, irmãos, aquilo que sai da nossa boca. Quando vê que saiu algo ruim, algo errado, o que nós temos que fazer, irmãos, é tentar acertar isso daí. É se arrepender desse mal, não é, irmãos? E mudar a nossa conduta. Tomar cuidado com aquilo que se fala. Porque, irmãos, é muito fácil amaldiçoar alguém. É muito fácil falar algo que não é para ser falado. O difícil é acertar depois, né? Acertar depois é terrível. Tem coisas que é a pessoa e Deus. Tem coisas que não, irmãos. Tem coisas que não. Então, o mundo é desse jeito. O mundo, você vê que as pessoas, elas são inconstantes. As pessoas, elas mudam a conduta dela em todo momento. É de acordo com o que acontece. É de acordo com o que vai acontecendo. Então, hoje a pessoa está bem, amanhã ela está mal. Hoje ela está bem dizendo, amanhã ela está mal dizendo. E aí ela vai tocando a vida dela. E o cristão, irmãos, o nosso negócio é com Jesus. Aí vem dizendo aqui, ó, no versículo 13. Quem dentre vós é sábio e inteligente? Mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja, espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade, sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz para os que exercitam o que, irmãos? A paz. Então, primeira coisa, né, irmãos? A paz, ela deve ser exercitada. A sabedoria que nós temos que pôr ela à prova. Saber se a conduta que nós estamos tomando, se o modo que nós estamos tocando a nossa vida, irmãos, tem. Olha só, versículo 17 aqui, ó. Se é pacífico, irmãos, aquilo que nós
fazemos ou desejamos, praticamos, se é moderado, irmãos. Se tem moderação em nossas vidas, se é tratável, irmãos. Se a nossa vida é tratável, porque tem pessoas, irmãos, que até para cuidar é difícil, né? Não é assim? Tem pessoas que até para cuidar é difícil. Imagina um entendimento, irmãos. Nós temos entendimento da verdade. Nós temos que ser tratados, nós temos que ter cuidados. A nossa mente, irmãos, ela tem que ser liberta de muitas coisas. O nosso coração ele tem que ser limpo de muitas coisas. E nós temos que aceitar passar pelo processo. Passar pelo processo. Aquele que não aceita passar pelo processo vai ter dificuldade, irmãos, muito grande, né? A misericórdia, irmãos, a misericórdia naquilo que eu quero, naquilo que eu penso, naquilo que eu faço, a sabedoria que eu exerço nela, a misericórdia, está livre de hipocrisia, está livre de hipocrisia. Aí diz aqui, ó, o fruto da justiça, versículo 18, semeia-se na paz para os que exercitam a paz. Capítulo 4, ó, versículo 1. De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto, a saber, dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes, sois invejosos, cobiçosos e não podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal para gastardes em vossos deleites. Irmãos, quando fala deleites, não é aquilo que nós vemos no mundo aí, que é bom, que é gostoso, que... Não, é vontade própria, irmãos. Aquilo que eu quero para mim, aquilo que a minha carne se agrada e eu desejo, eu coloco diante de Deus e eu quero que Ele faça. E aí Jesus, irmãos, Ele não vai se corromper porque eu me corrompo. Ele vem dizendo aqui, ó, versículo 4. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constituiu-se inimigo de Deus. Então aqui fala de um adultério espiritual, irmãos. Todas as vezes que eu quiser ser amigo do mundo, eu estou traindo a quem, irmãos? O meu Senhor. Então eu me constituo inimigo de Deus, por quê? Porque eu sou amigo do mundo. E a minha carne, irmãos, os meus desejos carnais, e dos irmãos também, tem tudo a ver com o mundo. Nada a ver com Jesus. Nada a ver com Jesus. Então, são tantas coisas aqui que nós temos que prestar atenção, irmãos, porque o que está no coração deve falar a boca. Isso é o normal. Mas muitas vezes o que está lá no fundinho do coração, lá, nunca é expressado. O cristão, muitas vezes, ele se engana, irmãos. Por quê? Ele se engana porque ele não expressa aquilo que realmente tem lá dentro. Ele omite aquilo que tem lá dentro. E ele vai seguindo. Está concordando com tudo. Mas lá no fundo há uma discordância que não é manifesta. Conclusão. Não vai ser tratado porque não aceita ser tratado, porque não expõe aquilo que realmente pensa, aquilo que realmente quer. Então não vai ser tratado. Não tem misericórdia porque não tem misericórdia, irmãos. Porque nós somos um corpo. Nós somos um corpo. E nós temos que ser transparentes. Eu tenho que saber qual é a dificuldade do meu irmão. Os meus irmãos têm que saber qual é a minha dificuldade, para a gente se cuidar. Para ser um entendimento, uma sabedoria tratável. E aí, irmãos, as coisas fluem. Do contrário, não. Do contrário, não. Então, qual é o desejo que nós temos? O desejo que nós temos é vida eterna. O desejo que nós temos é seguir com Cristo até o fim. Teve um dia, irmãos, eu sempre falo isso aí, sempre dou esse exemplo. Essa pessoa nem está no nosso meio mais. E também não importa quem é. Mas uma pessoa, irmãos, que era calma, era simples, era uma pessoa tranquila, serena no nosso meio. Um dia eu tive a oportunidade de estar na casa dela no momento que ela não sabia que eu estava lá. E eu vi o trato dela com um marido que também não estava na palavra, irmãos. Irmãos, eu fiquei perplexo. Perplexo do que saiu da boca dela, irmãos. Uma irmã que estava no nosso meio e era calma, falava tranquilo. A hora que eu vi a forma que ela tratou o marido, eu não acreditei. E é bem o que a palavra diz, irmãos. Toda palavra ociosa, porque as palavras que saíam da boca dela, no nosso meio, eram palavras ociosas. Não era o que realmente estava lá dentro, irmãos. Ela não expressava aquilo que estava lá dentro. Era uma mentira. Eu pude ver com os meus olhos e ouvir com os meus ouvidos a atitude dela, fora da igreja, né, irmãos? E quando ela ficou sabendo que eu estava lá, ela tomou um susto tão grande e ela nem veio cumprimentar, irmãos. Ela foi para dentro da casa e ali ela ficou. Então é terrível isso. É só um exemplo, tá, irmãos? Então, isso não pode acontecer conosco, irmãos. O nosso comportamento aqui tem que ser o mesmo comportamento no trabalho, em casa, em qualquer lugar, irmãos. Nós temos que expressar aquilo que está no nosso coração.
Nós temos que ser verdadeiros, assim como Jesus nos ensina. Temos que tomar cuidado, assim como Tiago nos ensina, com a nossa boca, para não sair dela, irmãos, palavras que não edificam, né? E pelo contrário, né, irmãos, palavras que envergonham o nome de Jesus. Amém, irmãos? Vamos orar, agradecer a Jesus.